Paz do Senhor, meus irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, e eu convido você a refletir comigo na palavra de Deus hoje. Todos os dias nós temos feito uma reflexão bíblica aqui nesse horário, chamado Oração da Tarde, e nesse mês nós estamos refletindo no livro de Salmos. E hoje eu quero ler com você, fazer alguns comentários, alguns breves comentários, e no final orarmos uns pelos outros. E o salmo de hoje é o salmo de número 11. Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia e abra no salmo de número 11. Antes, deixa eu dar aqueles recadinhos rapidinho. Nós somos um ministério independente de pregação da palavra, de evangelismo, e contamos com a sua ajuda, no sentido de deixar o seu like no seu vídeo, onde você estiver assistindo, pela rede na qual você estiver assistindo, de compartilhar essa mensagem com os seus contatos, porque assim muitas vidas são alcançadas pela palavra de Deus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários, eu sempre peço que escreva uma frase que tenha a ver com o texto que vai ser lido, com a oração que será feita. Escreva assim: Deus é o meu refúgio. Escreva isso: Deus é o meu refúgio. E aí depois você pode colocar o seu nome, o lugar de onde você está falando, o seu pedido de oração. Amém? Aqui no link do vídeo está a nossa loja online, minutocomdeus.net. Lá você pode adquirir essa caneca, que ficou muito linda, para você tomar o seu café da manhã, fazendo o seu devocional, para você postar aí no Instagram, o stories da sua reflexão bíblica. Lá também tem esse livro aqui, O Seu Tempo é Agora. Um livro que tem 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para a sua edificação. E também, eu recomendo esse livro aqui para os casais. É um livro fininho, tá vendo? São 15 lições apenas para os casais. Casamento Firmado na Rocha. Esse livro ele traz lições específicas sobre relacionamento conjugal e ao final de cada lição uma proposta de uma aplicação prática. Então, se você quer aprimorar ainda mais o seu relacionamento conjugal, a sua vida familiar, adquira esse livro aqui. Ou então presenteie alguém que você sabe que esteja passando por uma dificuldade no casamento. Casamento Firmado na Rocha. Eu recomendo esse livro. Amém? Vamos para a leitura de Salmos 11. E você já pode escrever: Deus é o meu refúgio. Salmos 11 é um salmo de Davi. E Davi, ele começa dizendo o seguinte: No Senhor me refugio. No Senhor eu me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus, aleluia. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Então, mais uma vez aqui,
Davi, ele faz de Deus o seu refúgio, ele faz de Deus o seu lugar seguro, enquanto os ímpios o oprimem e as provações estão o cercando, as dificuldades, Deus faz do Senhor o seu refúgio. E ele diz que o Senhor permanece sendo o sustento que ele tinha. Mesmo em meio às confusões, às dificuldades, às calamidades pessoais que cercavam o rei Davi, mesmo que ele estivesse num momento de confusão da sua vida, no fundo da sua alma, Davi tinha a confiança de que o Senhor o sustentaria. Amém? Uma coisa me chama a atenção aqui, que é o seguinte. Davi diz assim, olha, no Senhor eu me refugio. Como vocês podem me dizer, fuja como um pássaro para os montes? Corre lá para os montes, Davi, porque lá você estará seguro. Mas aí ele diz o seguinte, o Senhor está no seu santo templo. Davi tinha a convicção da presença de Deus onde ele estava. Ele não precisava ir para um monte, para um lugar específico, para ele contar com a proteção de Deus. Ele sabia que Deus estava num lugar alto, de onde ele controlava todas as coisas. Então, às vezes, nós ficamos inseguros dependendo do lugar onde nós estamos. Você foi levado para um outro lugar, para algum lugar diferente do lugar onde você estava habituado, e por causa do lugar, por causa da geografia daquele lugar, você se sente inseguro. Às vezes você não sente que Deus está ali. Isso acontece muito com, por exemplo, pessoas que estavam trabalhando em uma cidade e ali ele começou a fazer parte de uma igreja local e fez muitas amizades, fez muitos vínculos, se sentiu acolhido, só que de repente a empresa mandou ele para outra cidade. E aí lá naquela outra cidade ele se sente um pouco afastado de Deus. Eu quero dizer que nessa situação a presença de Deus está com você, está com aquele que foi obrigado a se ausentar, a ficar longe, talvez da sua família. Deus está no seu santo monte. Deus não está em um lugar específico, um lugar físico. Deus habita no templo dele. E quem é o templo de Deus hoje? Não é a construção lá da sua igreja. O templo de Deus é o nosso coração. Então, esteja você passando por qualquer lugar, por qualquer situação, enfrentando qualquer prova na sua vida, lembre-se de que a presença de Deus está com você. Se Deus der a direção para você ir para um determinado lugar, vá em paz, vá com tranquilidade. Deus está lá guardando a sua vida, em nome de Jesus. Você pode ter paz em Deus. Essa é uma lição que eu tiro aqui de Salmos 11. Nós podemos ter paz em Deus, mesmo se estivermos passando por grandes adversidades, porque o Senhor tem prazer na justiça e Ele recompensa os seus santos. Nós não vamos permanecer para sempre em aflição, em angústia. A nossa tribulação, de acordo com a Bíblia, ela é leve e ela é passageira, ela é momentânea. Amém? Então, eu aconselho você, independentemente da circunstância que você esteja enfrentando, do momento da sua vida que você esteja passando, por mais difícil que ele esteja sendo, talvez a sua família está aí prestes a ser destruída, talvez você foi acometido por uma enfermidade,
que tem tirado as suas forças, que tem feito com que você entrasse aí num processo de depressão e você está passando por dias angustiantes. Entregue as suas vidas, entregue a sua vida nas mãos de Deus e descanse nele. O Senhor é o seu refúgio. Deus é o seu refúgio. Receba essa promessa, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Você conseguirá vencer esses dias. Eu profetizo sobre a sua vida que haverá um tempo favorável para você, para sua família. Todos nós estamos construindo uma história. Todos nós estamos escrevendo uma história. E às vezes será uma história pelejada. Mas lembre-se que em todo tempo o Senhor está ao seu lado, Ele está com você. Amém? Então, esse é o ensinamento aqui que nós podemos receber em Salmos 11. Deus é o meu refúgio. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, pela sua casa. Vamos orar sobre essa palavra. E se você concordar com a oração, escreva amém aí nos comentários. Amém significa assim seja. Então, se você concorda, diga amém. Pai amado e querido, nós somos gratos pela tua palavra, somos gratos pela vida do teu filho Davi, que durante o tempo em que esteve na terra foi um instrumento de Deus para derrotar os seus inimigos e para deixar registrado aqui essas orações tão poderosas que estão contidas no livro de Salmos. Nós declaramos, Senhor, que Tu és o nosso refúgio. Assim como Davi, nós tomamos posse dessa verdade. Tu és o nosso refúgio. Se tivermos que ir aos montes ou se tivermos que passar pelos vales, sabemos que a Tua presença estará conosco, porque hoje o Senhor habita dentro do coração daquele que entregou a vida ao Senhor. Aleluia. Ó Deus, às vezes as coisas estão sendo destruídas ao nosso redor, como o salmista disse aqui. Os fundamentos estão sendo destruídos, os princípios estão sendo destruídos. E nesse momento, onde nós podemos nos apegar, é na Tua palavra, é na Tua presença, é na oração, é na fé, é na esperança de que dias melhores virão. Aleluia. Cremos que os Teus olhos nos observam, cremos que os Teus olhos estão sobre a humanidade, sobre a nossa vida, em todos os lugares, e que muitas vezes o Senhor permitirá que nós passemos pelas provas. Mas nós, por andarmos contigo, por termos entregado a nossa vida ao Senhor, seremos vitoriosos nessa prova. Eu peço que o Senhor visite a vida desse irmão e dessa irmã, que estão passando por um momento difícil agora, que estão passando por uma provação, que o Senhor dê a eles a vitória. Em nome de Jesus, que eles possam sair dessa situação de cabeça erguida, vitoriosos. Não permita, Senhor, que os nossos inimigos prevaleçam sobre nós, porque o Senhor é justo e ama a justiça. E a Tua palavra diz aqui que os retos verão a Tua face. Queremos, ao final de tudo isso, contemplar a Tua face, porque a contemplação da Tua face nos traz paz, nos traz esperança, nos traz confiança. Em Ti nós nos refugiamos. Por isso nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Tome posse dessa promessa. Deus é o seu refúgio. Esse dia mau vai passar. O choro, ele pode durar uma noite, mas depois Deus enviará a alegria. Amém? Você vai poder desfrutar de dias melhores. Receba essa palavra aí,
em nome de Jesus. Todos os dias eu tenho postado vídeos aqui às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite, no YouTube. Então eu convido você a estar conosco. Amanhã eu vou fazer uma reflexão em Salmos 12. Nós continuamos, com esse desafio de leitura bíblica, de ler o livro de Salmos durante esse mês. Cada dia um capítulo. E nós vamos, até o final do mês, ler cada dia um capítulo de Salmos e refletir naquilo que Deus tem a nos dizer. E se você ainda não está acompanhando, eu desafio você. Tem sido um tempo muito rico, um tempo de crescimento, de aprendizado. E esse breve momento aqui estimula as pessoas a lerem mais a Bíblia. E isso só faz bem para nós. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.